Fala pessoal, eu sou a Sofia Fonseca e estamos começando mais um episódio do VersaCast, podcast do Versa Pré-Vestibulares. Na nossa análise de obras do PAS 3, seguimos a saga na literatura e a professora Carla está aqui conosco mais uma vez para analisar a obra do Lima Barreto, Não as Matem. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos nessa, Carla? Então, vamos lá, né? Como sempre, a gente começa com uma breve contextualização sobre o autor, né? Quem foi o Lima Barreto, em qual período que a gente está falando. Já é um ator, comparado com os que a gente analisou até agora, já é um ator mais conhecido pelos meninos, né? Ele já Isso. vem em sala de aula. Ele tá dentro da análise mais tradicional, vamos chamar assim, de um cânone da literatura brasileira, né? Então, ele é um autor canônico que faz parte do período que a gente chama de pré-modernismo. Um peguinho comum da UNB é tentar colocar o pré-modernismo como uma escola literária. Não é. O pré-modernismo é um agrupamento didático. A gente olhou para aqueles autores que estavam ali produzindo no início do século XX, 1904, 1915, até, né, antes da primeira geração, de 1922. E a gente não sabia muito bem onde colocá-los, assim. Porque eles não tinham muito a ver com o que estava sendo produzido Ainda antes. não tinha a semana de 22 para colocá-los. E também não dava para falar ainda que eles eram modernistas. Porque eles traziam ali um viés de renovação, mas ainda alguma prisão em relação às estruturas tradicionais. Então, eles estão ali no meio do caminho, a gente não sabe como faz o quê. Chama de pré-modernismo. Não sei onde é que eu coloco pré-modernismo, mas não é um movimento. Porque eles não têm características comuns entre eles e tudo mais, não. A questão central aqui é justamente que... É um meio termo ali, né? Meio do caminho. Não é totalmente arte tradicional, não é totalmente aquilo que estava sendo feito antes, mas ainda também não dá para chamar de modernismo, né? E o Lima Barreto vem, acho que como o maior nome dessa galera, assim. O maior, acho que é um pouco de juízo de valor, baseado no fato de que eu gosto muito de Lima Barreto. Olha, mas assim, pelo meu senso de ex-vestibulanda, é o mais conhecido não pode chamar período, né? Daquele contexto, Ele e o Lima Barreto... ele e o Euclides da Cunha, né? Realmente aparecem. Outro, mas assim, Lima Barreto tem um peso maior, né? Acaba tendo. Tem. Principalmente por ser um autor tão familiarizado com o uso da ironia, né? Com essa crítica social. Pensando também na conjuntura de um escritor que é negro. Né? Eu acho sempre interessante, quando possível, a gente fazer esse recorte racial, porque a prova explora esses recortes raciais. A gente entender que esses escritores, né, o Machado de Assis, o Lima Barreto, o Augusto dos Anjos, eles destoam de um padrão, né, da literatura, que é normalmente composta por homens brancos. Ricos brancos. Isso, de uma elite. De família tradicional. E aí essa galera tá aqui tentando utilizar também. E eu acho que isso reforça o viés crítico. Por quê? Porque eu consigo ver essa sociedade e eu consigo sentir na pele, né, nesse caso até quase literal, né, sentir na pele aquilo que essa sociedade o que ela representa e esses contatos com a minoria. Então, acho essa reflexão muito central. E Não as Matem, agora já, então... Que título, né, mais uma vez. Não as matem, né, e bem incisivo, né, e com esse verbo aí, né, no imperativo negativo, né, uma ordem contrária, não as matem, essa colocação pronominal que a prova também pode explorar, né, do não como palavra atrativa. Puxa pra próclise, né? Ó, gastei toda a minha gramática agora. Não, tá boa, já pode fazer o PAS 3. Mas é como uma imposição, é como se ele estivesse dando uma ordem pra gente. E aqui a gente trabalha com uma crônica. A crônica é um texto jornalístico, então ele é feito originalmente para ser divulgado em jornais, nessa parte de colunistas, porque ele tem um cunho opinativo, em que, a partir de algum acontecimento, normalmente algum acontecimento recente, alguma questão do cotidiano, eu adicione uma reflexão do cronista sobre esse assunto. Nesse caso aqui, o que acontece... Exatamente isso, né? Isso. Fica bem claro logo no começo. Porque ele vai começar falando sobre acontecimentos recentes daquele contexto histórico, né, início do século XX, mais ou menos 1915 aqui, que ele escrevia. Então ele vai falar sobre um rapaz, primeiro, ele é o único que ele dá nome, né, Deodoro, um rapaz que em Deodoro, é o único que ele marca o lugar de maneira mais incisiva. Ele vai falar o quê? Que ele quis matar a ex-noiva e suicidou-se em seguida. Então... um homem... É um fato, uma notícia, né? Isso, traz aí esse caráter informativo, né? E ele vai trazer exatamente alguns outros acontecimentos que remetem a essa mesma característica. Um homem que matou uma mulher
em virtude, né, de ela ter terminado com ele, de eles não estarem mais juntos. Então, lá pelas bandas do Estácio, ele vai falar, né, que um rapaz atirou sobre a ex-noiva e depois se matou, e o outro ali pelo carnaval, né, substituiu montões de pedras, alvejou a sua ex-noiva e matou, né? Então, ele apedrejou a mulher até a morte. Já pesa o clima colossalmente, né? Então, a gente tem aqui 3 ocorrências. A gente já vê pra onde que vai a obra pelo título e pelas primeiras linhas. Fica muito concreto. Essa é a parte mais informativa do texto. E aí, ele vai opinar sobre esses acontecimentos, dentro desse tom crítico, que é muito traço do Lima Barreto. E o que ele vai falar? Que essa situação, ela vem do domínio. Por que um homem mata uma mulher? Para o Lima Barreto, um homem mata uma mulher pela necessidade de domínio. Então, a partir do momento que eu tenho aquele ser desejado, e esse ser desejado não me corresponde, eu não posso aceitar que ele é um ser autônomo que pode ter né, eu preciso desejos. Dominar não, sobre. Eu preciso ter domínio. Então, como eu te garanto que você vai querer aquilo que eu quero que você queira? É só você não querer nada. Isso tem muito a ver com uma construção histórica do Brasil, que é uma construção fortemente patriarcal, né? E a UNB pode sim cobrar essas reflexões, ela cobra. A UNB não é uma prova que se exime de temas que são vistos como polêmicos, nem nada assim. Pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Caso contrário, não escolheria um texto como esse, né? Então ele vai falar o quê? Olha, isso tem a ver com domínio. Por quê? Tradicionalmente, eu entendo que eu, homem, como ser do ambiente público, como aquele que é o poderoso, tem o direito de impor a minha vontade sobre a mulher, porque a mulher está associada muito mais ao plano doméstico. A aceitação, a doçura, aquela imagem da mocinha ingênua, boba, que vai querer tudo aquilo que disserem para ela que é bom. Então, essa mocinha doce, gentil, ela não vai me dizer não. O não é um símbolo de empoderamento. E a partir do momento que ela diz não, eu, enquanto ser que me entendo como superior a ela, não aceito esse não e vou impor para ela a minha própria vontade. Né? E ele vai trazer aqui, dentro ainda dessas reflexões, uma comparação com outra questão da violência urbana, que seria o roubo, né? Ele vai falar, olha, é como se fosse um roubo à mão armada, né? O ladrão à mão armada. Então, eu vou tirar uma coisa que é sua, por meio da força. Então, pô, você, homem, tá querendo entender mais ou menos como uma mulher se sente? É interessante essa comparação. Pensa em você sendo assaltado à mão armada, sem condição de resistir, sem condição de né, se defender ali. Só que ele vai falar, né? Ainda tem mas tem uma diferença crucial, né? Os ladrões ainda nos deixam com vida se lhe passamos os dinheiros. Os tais passionais, porém, nem estabelecem alternativa, a bolsa ou a vida. Eles não, matam logo. Então, quer dizer, a gente, né, dentro de um crime, pode acontecer de a gente sobreviver. Né? Hoje em dia, o roubo de celular é muito comum, né? Toma aqui meu celular e beleza, o celular eu consigo comprar outro, a bolsa eu consigo comprar outra. Mas se a gente tira aquilo que é tão primário do livre-arbítrio, né? Da humanidade, decisão, que é a vida. É isso, né? Você não pode nem reconquistar, você não pode fazer de novo, você não tem outro caminho possível, né? Eu achei interessante essa comparação, porque ela quase iguala, mas ela diferencia muito bem também, né? Isso. Importante colocar cada coisa no seu lugar, mas fazer essa comparação até para que o outro público acesse. E essa não é a primeira obra num conceito feminista que a gente tem na matriz de referência do PAS 3. A gente já teve uma obra chamada Mulamba, que era um videoclipe, que era nesse mesmo contexto de violência contra a mulher. Tem o 15, da Raquel de Queiroz também, que foi a primeira mulher a compor a Academia Brasileira de Letras. Né? E ela traz dentro da sua obra essa também vivência da seca, da pobreza, mas muito focada nesse viés feminino. Então, essa reflexão é interessante, né? A gente entender que, talvez se eu queira criar uma conexão com o meu público, eu preciso falar sobre uma coisa que ele entende, mas ao mesmo tempo deixando bem claro que é muito diferente, que é brutalmente diferente. E ele vai falar, olha, essas pessoas, esses caras são uns idiotas. Por quê? Ele usa esse termo mesmo, idiotas, né? Por quê? Cara, como é que você vai imaginar que uma pessoa queira se casar sem querer? Você quer impor. Tipo assim, que loucura é essa? Pô, se uma mulher não te quer mais, você não consegue aceitar isso? E você vai obrigar, você vai fazer o quê? Não tem sentido, né? E é muito interessante colocar essa reflexão na época do Lima Barreto. Exatamente, em que a gente, né, enquanto mulheres dentro de uma sociedade, de novo, patriarcal, machista, a gente não tinha esse espaço todo. A gente não tinha voz. Hoje a gente já luta por ele. É isso.
Hoje a gente tem que lutar por ele e ainda ocorre, né? A gente estava comentando aqui em câmera off sobre um caso que é muito sensível para a UNB. Que é da história da UNB, que é da Luísa Ribeiro, né? Que é exatamente o mesmo caso. Ela namorava o Vinícius. Nem chegou a namorar, né? Nem chegou a namorar. Tinha um rolo com o Vinícius, e aí, do momento que ela diz não, ele se sente no direito de tirar a vida dela. Então, sabendo que o Brasil é um dos países em que mais ocorre, né, o crime de feminicídio, e diferenciar esse crime, né, de feminicídio dos outros crimes. Então, é importante que a gente entenda que o feminicídio... Tem tanta coisa para ser explorada, né? A partir desse texto na prova. Exatamente, porque, é um tema de muita relevância, é um tema intenso, é vasto, é pertinente. E que traz esse recorte de atualidade, cara, 100 anos atrás. Exatamente, é isso que mais me choca, assim. Parece que a gente tá lendo uma crônica de hoje. A gente não vai nunca conseguir superar, né, essa questão dessa tentativa de imposição. A gente não vai conseguir nunca entender que, as mulheres têm direito ao sim, elas têm direito ao não, elas têm direito a mudar de opinião, a querer, mas não quero mais, como qualquer ser humano. Mas não, né? O que a gente vê muitas vezes é essa recorrente violência, seja ela dentro dos vieses físicos, que é o que a gente tem aqui, literais, mas também, né, dentro daquilo que o Pierre Bourdieu chama de violência simbólica, que é aquela violência que ela acontece dentro de uma conivência social em que, muitas vezes, eu não percebo, né, que eu tô praticando violência. Que é o quê? É a culpabilização da vítima. Tava lá por quê? Isso também é uma violência. Por que tava andando com essa roupa? Isso também é uma violência. Uma violência muito atual. Né? Ou então, mulher que sai à noite, né, é vagabunda, com perdão da palavra, se não puder, edita depois. Mas, assim, isso são formas de violência ainda presentes, que reforçam um discurso que é um discurso violento, de um país que é violento. E aí ele vai falar, cara, o final, né, é bem interessante, né? Beleza, eu não tenho como, né, trazer, não é possível que eu traga que eu obrigue alguém a me amar. Não é possível, né? Ele fala, é como tentar impedir que o sol varie a hora do seu nascimento, né? Como tentar, essas coisas são da vida. Então, só porque uma pessoa não deseja mais, ela não gosta mais, ela não quer mais, não. Né? Não faz sentido, isso é natural. E aí, olha como ele usa um elemento natural para mostrar a naturalidade, né? Dessas mudanças de opinião. O sol vai mudar, o sol não vai nascer todo dia exatamente no mesmo horário. Do mesmo modo que a gente não vai querer as mesmas coisas ao longo da nossa vida, porque a mudança faz parte do ciclo natural da vida. E do homem e de uma mulher, isso é igual para todo mundo. Então, só que só um gênero morre... Que sofre por isso, porque muda de ideia. Né? Se um homem termina com uma mulher, a mulher vai chorar e tudo mais. Era até um vídeo, né, de uma influencer que eu tava assistindo esses dias, né, da Ana Terra. A Ana Terra é famosa nessa temática, né? E ela faz essas perguntas duplas, É muito né? legal. Se você não conhece, vai atrás do trabalho dela, é bem interessante. E ela fala bem chocante. Pra um cara, né? Qual a pior coisa que uma mulher pode fazer com você? E ele fala, me trair. E aí, quando perguntam pra mulher, né? Tipo, qual a pior coisa que um homem pode fazer com você? Me matar. Um homem já me deixou cega. E ela vai trazendo esses relatos. Casos e são diversas entrevistas. Assim, é muito palpável, né? O exemplo da Ana Terra é muito bom por isso. É muito palpável a diferença. E aí, olha como a gente tá trazendo aí, tipo assim, né? De novo, olha a ideia dessa literatura com valores atualizáveis, né? Com ideias que se mantêm. Atrás, cara. Porque 100 anos atrás a gente tem um monte de coisa atual, né? Um caso, infelizmente, um caso de crime de 2016, uma influenciadora que trabalha com uma temática semelhante, ainda mostrando que a gente não foi capaz de superar essas diferenças. E que a súplica que o Lima Barreto faz aqui no final do texto, né? Ele termina com 2 frases bem curtinhas, que são um pedido, que são uma apelação, que são uma súplica, né? Ela ainda não foi ouvida, ela ainda não foi atendida, né? Deixem as mulheres amar à vontade. Que elas, e a ideia do à vontade, né? Não é tipo assim, livremente. Não, é de acordo com a vontade delas. Que elas possam amar e desamar e mudar de ideia. E é o mínimo. E é isso, né? E aí o final, né? O não as matem pelo amor de Deus, né? Com uma súplica. Acho que dá até pra ouvir esse autor se indignando.
frente a esses acontecimentos. Esse texto dá pra ver. É legal porque é um texto de 100 anos atrás que tem uma certa formalidade que a gente não tá mais acostumado, né? Mas dá pra ver claramente a indignação dele e a construção de raciocínio do quão absurdo é o fato que aconteceu, né? E é muito interessante colocar essa obra no contexto do País 3, pensando que são adolescentes que estão nos ouvindo, que estão no ensino médio, provavelmente em sua maioria, né? E o Passo provoca isso, né? O NB provoca essa reflexão de caráter, de construção de realidade, de vivência. Não é a primeira obra na temática, não é a segunda obra na temática, então merece uma atenção diferenciada, né? Esse é um tema que foi explorado pela redação, uma das propostas de redação do PAS 2 do ano passado. Redação do PAS 2 do ano passado, uma das cartas que você poderia escolher, né? Uma era do meio ambiente e a outra era para Carmen, que é uma personagem de uma ópera, que morre por causa do ciúme ali, né, do seu amante. E a proposição da carta era que você escrevesse para Carmen sobre aquilo que seria diferente se ela não fosse uma mulher, né, lá do século XIX, se ela fosse uma mulher do século XXI, já com Maria da Penha e tudo mais. E aí, o que eu acho que fica de reflexão aqui é que, a partir das nossas conversas, em que a gente está vendo essa gradação, esse tema ao longo dos séculos, infelizmente, por mais que existam leis e já exista proteção de uma maneira minimamente mais estruturada, talvez não seja tão diferente assim, né? Os destinos das mulheres que dizem não. E eu lembro também do tema de redação do Enem da minha época, de 2014, da persistência da violência contra a mulher, no século XXI. E a palavra persistência é sobre isso. É uma obra densa, né? Muito importante. É isso. Muito bem contextualizada, tanto na época de Lima Barreto quanto na nossa, né? Muito atual, que reforça esse caráter atemporal da literatura, né? A literatura não se esgota dentro de um contexto histórico somente. A literatura, quando ela tem aí essa premissa de arte de verdade, ela persiste. Ela extrapola. Infelizmente, né? Porque ela consegue chegar naqueles tópicos sociais, naquelas feridas abertas da sociedade que não se resolvem facilmente. Né? E aí, a função social da literatura é justamente a de dar visibilidade para esses temas que tendem a ser invisibilizados socialmente. Né? Então, ele está aqui extremamente vanguardista, falando sobre um tópico que talvez as pessoas nem vissem como um problema, necessariamente. Ele está reforçando esse caráter de uma liberdade, né? Muito focado no direito da mulher, exatamente. Muito legal, muito legal. Lima Barreto brilhando mais uma vez. Valeu, Lima Barreto. Bom, obrigada, Carla, por essa análise. Obrigada, Sofia. Bom, pessoal, ficamos por aqui. Terminamos mais um episódio e nos vemos no próximo. Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.